Olá, boa tarde. Sou o Abílio, consultor técnico da Fortatec, e hoje nós faremos uma entrega técnica sobre a máquina CAT 501S. Teremos aí toda uma explicação sobre a operação do produto, os acessórios que acompanham o equipamento e toda a utilização, com uma introdução sobre transmissão automática, os conceitos. Então, os 5 minutos iniciais sempre é aquela preparação para que todo mundo consiga se conectar e participar aqui do evento. Então vou dar um tempo aqui para que todo mundo consiga se conectar e na sequência já iniciamos toda a explicação, todas as informações sobre essa máquina que é a CAT 501S, sobre os procedimentos de troca. Quem não nos segue nas redes sociais, então a Launch e a Forta, em parceria, sempre trabalham em divulgações sobre os produtos, informes técnicos. Então é importante que todo mundo aí nos siga nas redes sociais, no Facebook, Instagram, para ficar sempre por dentro das novidades, das atualizações. Então, quem ainda não segue, só clicar aí nas páginas, na opção seguir, curtir ali a nossa página no Facebook e ficar por dentro de todas as novidades. Dando aqui um tempinho para que todo mundo consiga se conectar. Hoje faremos a apresentação sobre a Launch CAT 501S, a máquina de troca de fluido de transição automática. Essa máquina que é um sucesso de venda, né? Hoje ela se encontra entre os itens mais vendidos, um dos itens mais requisitados aí para o segmento de manutenção automotiva. Todo mundo se conectando, participando aí ao vivo. Hoje passaremos aí toda a explicação sobre esse produto, sobre a CAT 501S, a máquina para troca de fluido de transição automática. Então você que já adquiriu a máquina, recebeu recentemente, ou você que já tem a máquina há um bom tempo e quer tirar algumas dúvidas, tem informações sobre o produto, hoje vai ser o dia. Quem tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o produto, pode participar, pode comentar. Aqui o Márcio VW Santos está participando. Uma boa tarde, Márcio. Você está participando aqui, pode curtir, pode comentar. A gente vai respondendo no decorrer da apresentação. Então, mais um minutinho para que todo mundo consiga se conectar e participando aí ao vivo dessa transmissão. Então vamos dar início aqui a toda a orientação, todo o treinamento sobre o produto. Então vou mudar aqui de tela, compartilhar com vocês aqui a tela, para que todos consigam ir acompanhando, tendo as imagens e ilustrando tudo que está sendo trabalhado na apresentação de hoje. Então, iniciando, hoje nós vamos falar sobre os procedimentos de troca de fluido de transição automática e a utilização da máquina CAT 501S. Então a intenção hoje é passar uma introdução sobre a transmissão automática do carro. Então, quais são os tipos de transmissão, como é o comportamento da máquina, como a máquina funciona, o menu da máquina, toda a operação. A gente vai detalhar ali o passo a passo, como é o comportamento da máquina. Vamos passar informações importantes para se fazer ali um diagnóstico prévio do veículo, alguns requisitos de segurança, o que tem que ser verificado. Então tudo isso vai ser abordado na apresentação de hoje. Iniciando,
é sempre importante passar a quem é que está por trás, né? Quem é que está fornecendo as informações sobre os produtos da Launch. Então hoje eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a Forta. Então hoje a gente tem aqui a Forta, ela é a distribuidora oficial da marca Launch no Brasil. Então todo produto original da marca Launch é distribuído exclusivamente pela Forta através da nossa equipe de televendas, né? Então vendas por telefone. Se você receber uma ligação de uma das meninas se apresentando como Forta, pode ter certeza que é uma pessoa da própria empresa. Nós temos uma rede comercial, né? Então trabalhamos com distribuidores e representantes oficiais da Fortatec que também podem ofertar o produto para vocês. A Fortatec, ela é uma empresa que ela nasceu, né, para buscar soluções inovadoras e tecnológicas para o mercado de reparação automotiva. Então nossa especialidade é importar e distribuir para o mercado brasileiro equipamentos para o segmento automotivo. Então trabalhamos aí com uma equipe de profissionais especialistas em cada área, na área de diagnóstico, na área de transmissão automática, na área de calibração de câmeras, no segmento de undercar. Então para cada área nós temos ali profissionais especialistas que auxiliam ali na parte comercial e também no pós-vendas de todos os produtos. Então, conhecendo um pouquinho dessa estrutura, a Fortatec, ela pertence a um grupo de empresas que é do grupo Meyer, que é um grupo familiar, uma família alemã de 100 anos de Brasil. E dentro desse grupo nós temos algumas divisões, algumas empresas. Então podemos citar ali como grandes empresas do grupo, né, a Condor, que é uma empresa que provavelmente você já deve ter visto no mercado ali, um produto da empresa, né? Então vassoura, rodo, escova de dente e alguns outros produtos, né, que são produzidos ali pela Condor, que é uma empresa do nosso grupo. Nós também somos proprietários de uma distribuição de varejo alimentar, que é a DC Condor, que é uma empresa também estratégica, principalmente no estado de Santa Catarina. Ela é responsável ali pela distribuição e de algumas marcas de renome do mercado. Temos ali também uma transportadora em um centro logístico, que é a Superlog. E temos a Forta, a Trend e distribuidora automotiva. Então, entrando nesse segmento automotivo, nós temos 4 divisões. Então, temos empresas que são responsáveis pela distribuição de fluidos. E aí podemos citar como a Forta SC, a Forta Santa Catarina, que é responsável pela distribuição dos fluidos da Motu. Temos a Forta SP, que é responsável pela distribuição de fluidos da marca FEB para transmissão automática. E temos a Fortatec, que é a divisão de tecnologia automotiva, que é a divisão na qual eu faço parte, toda a equipe técnica aqui faz parte. Também temos um centro automotivo, que é a Box Vale, que fica instalado em Blumenau, dentro do Auto Shopping. E esse centro automotivo ele nos serve, ele atende ao cliente, então ele é uma oficina aberta ao público ali para fazer a reparação, diagnóstico, e lá é o nosso centro de treinamento, é o nosso showroom. Então todos os produtos que temos ali disponível no catálogo, ali nós temos instalados, fazemos todos os testes, homologações e também prestamos todo o serviço e atendimento com a utilização dessas ferramentas, né? Desses ferramentais. E também é o nosso centro de treinamento. Então lá toda a capacitação interna dos técnicos, quando é lançado ali um produto, é ministrado na Box Vale. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só procurar ali na internet Box Vale Blumenau, você vai ver a foto ali da nossa oficina, os produtos da Launch, todos os produtos que a gente distribui e oferta para você. Nós temos ali uma experiência, um know-how. Então além de vender o produto, ter toda a equipe técnica ali para auxiliar, nós também podemos compartilhar ali informações ali de como é o funcionamento, de como ofertar um serviço, devido ao nosso conhecimento, ao nosso know-how, também na experiência de administrar
uma oficina. Então um pouquinho da estrutura da empresa. Então todos vocês aí que estão participando dessa transmissão na tarde de hoje, eu vou dar início agora a todo o treinamento, toda a apresentação sobre essa máquina, a CAT 501S, que é a máquina de troca de fluido de transição automática, que é um produto que ele está sendo assim, está no seu ápice pela demanda, pelo serviço, pela lucrabilidade. Então a gente vai apresentar um pouco para vocês sobre o funcionamento desse produto. Então dando boa tarde também ali para o Edmar, que entrou aqui, ingressou também na nossa live. Uma boa tarde, e vamos dar início aqui, conversar um pouco sobre os procedimentos de troca de fluido de transição automática. Bom, quando a gente fala em transmissão automática, é sempre importante a gente entender como funciona o sistema. Então, como é o processo de troca de um fluido de transição automática? Como se comporta a transição automática de um carro? Hoje, quando a gente fala em transmissão de um veículo, nós temos 3 categorias, basicamente. A gente tem a transmissão mecânica, temos a transmissão semi-automática, semi-automatizada, e temos a transmissão automática. Então a transmissão mecânica ou manual, também conhecida, a gente já conhece que é aquele sistema que você vai ter ali uma caixa de engrenagens, você vai ter ali um sistema de platô, embreagem, o pedal de embreagem, e internamente no carro você tem ali a alavanca seletora, que você vai fazer ali o engate da marcha desejada e o acionamento ali com o pedal de embreagem. Esse é um câmbio manual. Quando nós partimos para um câmbio semi-automático ou automatizado, você já tem uma construção diferente. Você tem a caixa de engrenagem, que tem ali todas as relações mecânicas para fazer ali as marchas do carro, primeira, segunda, terceira e ré. E no local da alavanca de troca de marchas e no local ali no lugar, né, melhor dizendo, no lugar do pedal de embreagem, você vai ter um robô que vai fazer o acionamento da embreagem e vai fazer também o engate das marchas. Então você automatiza o sistema. Você continua com uma construção mecânica, mas para fazer a função da embreagem e o engate de marcha, você vai ter um robô que administra, né, 2 robôs ali que administram esse funcionamento. Então ele é um sistema semi-automático, automatizado, conhecido. Aí podemos citar alguns exemplos aí do mercado, como o câmbio, a transmissão iMotion, o EasyTronic da linha GM, o iMotion da Volkswagen, o Dualogic da linha Fiat. Aí temos o Easy R da linha Renault, né? Então todos eles são sistemas automatizados, né? E na sequência eu começo a ter ali as transmissões automáticas. Então a transmissão automática eu já tenho uma construção diferente. Eu vou ter um sistema que é constituído ali por um corpo de válvula, por um conversor de torque, por um cárter, por tubulações, e o conversor de torque munido ali do corpo de válvula, os pacotes de embreagem, eles vão trabalhar com fluido, e durante a transferência ali de velocidade entre o motor e o conversor de torque, ele vai estar simulando ali as marchas. Então eu tenho a função ali, eu não tenho mais aquela conjunto de engrenagens, eu substituo esse conjunto de engrenagens por uma transmissão que é semelhante a essa que vocês estão vendo na tela. Então eu vou ter pacotes de embreagem, discos ali que vão simular as velocidades, o corpo de válvula que vai determinar ali qual é a marcha, se eu estou na posição drive, que ele vai simular todas as velocidades do carro, né? Todas as velocidades do câmbio de acordo com a carga, o giro do motor. E eu vou ter o conversor de torque administrando tudo isso, fazendo todo o funcionamento do conjunto. Então eu tenho uma construção diferente. Então no princípio de funcionamento, eu vou ter basicamente ali o cárter do carro, a bomba da transmissão automática, eu vou ter o conversor de torque, eu vou ter o corpo de válvula e eu vou ter um sistema de refrigeração, porque durante todo o funcionamento da transmissão, esse circuito ele vai aquecer, esse fluido vai aquecer e ele precisa ser refrigerado. Então nós vamos aproveitar no procedimento de troca do fluido o sistema de refrigeração para conectar a máquina à transmissão do carro. Então é basicamente essa lógica que
que nós vamos usar para conectar a máquina ao veículo, e eu vou detalhar aqui no decorrer do treinamento todo esse passo a passo. Então, avançando, quando a gente fala no procedimento de instalação do circuito, a instalação da máquina no circuito de transmissão automática, nós vamos deparar com os seguintes requisitos. O primeiro ponto, eu vou precisar elevar o meu veículo, eu vou precisar de um elevador. Tem carros que não tem a necessidade, e tem carros que obrigatoriamente você precisa do elevador, para você poder ter o acesso ali ao trocador de calor, ao radiador de óleo, ou local onde vai ser encaixado as mangueiras da máquina para iniciar o procedimento de troca. Então, o primeiro requisito é colocar um veículo ali no elevador, ou elevar ali o veículo. Na sequência, nós vamos ter a instalação da máquina ao carro. Como é feita essa instalação? Na máquina nós temos duas mangueiras. Então, essas mangueiras elas já vêm com um formato padronizado, com engate rápido, e todas as conexões ou adaptadores eles também vão seguir o mesmo padrão. Então, você vai simplesmente localizar ali o local no carro, vai colocar o adaptador ou a conexão necessária no local do veículo, e na sequência fazer os engates rápidos nas mangueiras da máquina. Então, a conexão ela se dá de uma forma simples, de uma forma rápida. Quando nós fazemos essa conexão no sistema de refrigeração, nós temos dois sistemas que podem ser conectados. Nós colocamos o nome como um sistema tradicional ou sistema americano, os veículos que possuem um sistema de refrigeração do fluido de transição automática através de um radiador. Então, você vai ter a transmissão automática do veículo, e lá na frente você vai ter na frente do veículo você vai ter um radiador específico para transição automática, ou você pode ter dentro do radiador do líquido de arrefecimento do motor uma serpentina que faz a refrigeração do sistema de transição automática. Então, nesses veículos você vai ter a transição automática, vai ter ali o radiador ou a serpentina na parte dianteira. Você vai ter duas mangueiras que saem da transmissão do carro e se ligam a esse radiador ou essa serpentina. Uma mangueira traz ali o fluido quente que está saindo da transmissão, ele é resfriado ali no radiador, e na sequência ele retorna frio para a transmissão automática do carro. Para se fazer a conexão nesses veículos, conforme vocês analisam ali na foto, eu vou interromper uma dessas mangueiras, uma mangueira que está entrando no radiador ou a mangueira que está saindo ali no radiador. Então, vou estar desconectando elas. Vou ter duas entradas, eu vou ter a mangueira solta, vou ter ali a entrada do radiador, e na sequência eu vou estar fazendo a adaptação, colocando ali um engate rápido na mangueira, colocando uma mangueira na entrada do radiador e fazendo o engate da nossa máquina. Eu vou mostrar alguns exemplos dessa conexão, mas basicamente nesses veículos que tem esse sistema tradicional ou sistema americano que nós falamos, ele vai ter ali o radiador. Eu simplesmente vou interromper uma das mangueiras, ou em alguns modelos ali você vai ter locais ali para estar colocando as conexões no próprio radiador da transição automática. Vou fazer o engate das mangueiras da máquina no circuito de refrigeração do veículo, e a máquina ela começa a fazer a parte do circuito. Então, o óleo sai da transmissão, sai da transmissão para o sistema de refrigeração, entra no circuito da máquina, circula pela máquina e retorna para a transmissão do veículo. Então, basicamente, é dessa forma que se dá a conexão da máquina no veículo e o funcionamento inicial dela, a interação inicial da máquina com o circuito de transmissão do veículo. Colocando aqui como exemplo, quando a gente fala do sistema americano, como eu citei, que é o sistema tradicional, o sistema americano, como é conhecido, eu vou ter no sistema o fluxo que sai da caixa para se refrigerar, passando por uma serpentina ou pelo radiador de água do motor. Então, é nesse ponto entre a máquina, a saída da transmissão e a entrada do radiador, que eu vou fazer a conexão
da máquina. Aí aqui colocando como exemplo, normalmente a gente tem essa característica nos veículos da linha asiática. Então eu coloquei como exemplo aqui o Civic, o Corolla, a Mitsubishi, eu coloquei como exemplo aqui uma L200, mas você vai pegar isso com muita característica dos veículos asiáticos, a linha Hyundai, Kia, Toyota, Honda, Mitsubishi, alguns modelos americanos também vão trabalhar com esse tipo de circuito. Na sequência, eu vou ter uma segunda forma de conectar a minha máquina à transmissão do veículo. Então, os veículos que têm o sistema americano, eu tenho um radiador, vou ter as mangueiras que saem da transmissão, eu vou estar interrompendo uma das mangueiras e fazendo a conexão da máquina. Quando eu tenho um sistema que a gente chama de transmissão moderna, eu já vou ter um procedimento diferente. O sistema de refrigeração ele vai se dar através do trocador de calor. Então, como vai funcionar nesse caso? Vocês estão vendo aqui na foto, aqui ao lado, né, que nós temos uma transmissão automática e eu tenho um exemplo do trocador de calor. Então, o trocador de calor ele vai ser uma peça que normalmente vai estar ali conectada na carcaça, na estrutura da transmissão automática. E internamente ela recebe o fluido de arrefecimento, né, o líquido de arrefecimento, a água que faz a refrigeração do motor, e de um outro lado ela recebe o fluido da transmissão automática. Então internamente ela tem uma divisão, então ela tem uma parede, então de um lado aqui passa a água de arrefecimento do motor e do outro lado aqui passa o líquido, o fluido de transição automática. Então internamente, quando eles se tocam aqui através da parede, há uma troca de calor, há um resfriamento e o fluido frio retorna para a transmissão do carro. Então, nos carros modernos que trabalham com o sistema de trocador de calor, a conexão da máquina ela vai ser necessária a utilização de adaptadores. Então eu vou estar removendo ali meu trocador de calor, eu vou afastar meu trocador de calor da posição original e vou colocar no local um adaptador. Então aqui no exemplo, vocês podem ver aqui na imagem, eu tenho o exemplo para vocês ali de algumas conexões. Então eu tenho um exemplo que é aplicado ali na linha Citroën, Peugeot, a linha francesa, né, com as transmissões AL4. Eu tenho um exemplo ali para as transmissões DSG da linha Volkswagen, que eu vou estar removendo o trocador de calor e no local eu vou colocar um adaptador, uma flange, que vai ter ali os engates rápidos para conexão da máquina. Então, nos veículos modernos a gente tem a conexão dessa forma. Então, citando como exemplo, né, eu vou ter ali, por exemplo, o Jetta da Volkswagen, eu tenho ali a BMW, que eu também tenho ali adaptadores específicos para estar conectando no veículo. Eu tenho a linha Citroën e assim uma série de veículos. Nessa parte de transmissão automática, não existe um padrão no formato ali do trocador de calor, da conexão. Porque cada veículo tem uma construção, tem uma motorização, então isso faz com que o veículo tenha variedades, né? A mesma transmissão ela pode ser aplicada para vários carros, mas você pode ter variações ali no sistema de arrefecimento dela. Então eu posso ter modelos que trabalham ali com trocador de calor, eu posso ter modelos que trabalham ali com um sistema de radiador. Então para isso a máquina também acompanha, ela tem um kit de adaptadores padrão e existe um kit de adaptadores opcionais, que aí de acordo com a necessidade, de acordo com a cobertura que você tem na sua oficina, você pode optar em comprar o kit completo ou em comprar individualmente. E com a nossa experiência também no mercado, nós criamos um kit de sugestão que na sequência eu vou estar abordando com vocês, conversando sobre esse kit de adaptadores. Então, avançando sobre as orientações do produto, a gente vai passar agora para as preparações no processo de troca do fluido do fluido, né, da transmissão automática. Então, quais são os procedimentos iniciais? Então, o primeiro ponto, quando nós vamos fazer a conexão na máquina, da máquina no sistema de arrefecimento do carro, vão surgir algumas dúvidas iniciais. Quais são essas dúvidas? A primeira delas é: Abílio, eu localizei aqui no veículo qual é a conexão, se é no radiador, né, ou se é no trocador de calor. Agora eu vou conectar a máquina ao carro. Aí vem uma dúvida que é sobre
se tem alguma ordem, se eu preciso conectar uma mangueira na linha de entrada, uma mangueira na linha de saída, se nós precisamos saber se tem essa diferença da linha de saída e linha de entrada. Então a máquina, a CAT 501S, ela tem um ponto que é uma vantagem, um diferencial do produto, que essa máquina ela identifica de forma automática qual é o fluxo do fluido. Então, independente da posição que você conectar as mangueiras da máquina, no circuito ali de arrefecimento, de refrigeração da transmissão, a máquina ela vai identificar qual é o sentido do fluxo e na sequência ela vai internamente fazer o direcionamento e o processo de troca. Então você, como operador, não precisa se preocupar em identificar ali qual é a linha de entrada e qual é a linha de saída, porque a máquina identifica de forma automática. Então esse é um diferencial do produto. Na sequência, a gente sempre orienta, quando se conecta a máquina no carro, você deixar a máquina ali próximo à porta do motorista, ao lado esquerdo do veículo, que você vai precisar da partida no carro. Em alguns modelos, que é também um outro detalhe que será abordado aqui no decorrer do treinamento, você precisa fazer uma aceleração no veículo. Então, para você ter uma visão ali de como está o comportamento da transmissão, do processo durante o funcionamento, durante a troca, é importante que a máquina sempre esteja num campo visível ali para o operador. Então a gente sempre orienta estar conectando a máquina e a máquina ficando ali ao lado esquerdo do carro, um campo visível para o operador. Quando ele estiver dentro do veículo, ele consiga estar acompanhando ali o painel da máquina, monitorando a pressão, o processo de troca, o avanço do procedimento. Então aí são alguns pontos importantes ali na preparação. Na sequência, após conectar a máquina no carro, é sempre importante que para que seja iniciado o procedimento de troca, a temperatura do câmbio já esteja na temperatura de trabalho. Por quê? Senão você vai ter uma diferença ali na vazão, no fluxo do fluido. Então a gente sempre recomenda que quando for realizar o procedimento de troca, o motor seja ligado, né? Verificar antes de iniciar o processo se não há vazamentos. Então nas conexões que foram realizadas ali no circuito de arrefecimento do carro, se não tem nenhum vazamento, e esperar que a temperatura do fluido ela esteja na temperatura de trabalho, que normalmente é após a segunda ligada da ventoinha de refrigeração do motor, que é a temperatura onde o fluido de transição automática já atingiu sua temperatura de trabalho. Aí sim, iniciar o procedimento de troca. A alimentação da máquina, que é um outro ponto importante, é uma alimentação bivolt. Então ela vem com uma alimentação na rede elétrica, programada aí para 110, 220. Essa seleção já é automática, não é manual, você não tem aquela chavinha ali para estar selecionando, né? 110, 220, já é bivolt de fábrica. Então você ligando a máquina, ela automaticamente tem na lateral um botão liga e desliga, né? Um interruptor liga e desliga. Você vai estar acionando esse interruptor, ela vai estar acendendo ali o display, a tela dela de LCD vai estar iluminando, assim como a iluminação de LED da parte frontal da máquina. Então é dessa forma que tem a alimentação do produto. Agora vamos passar os detalhes sobre a máquina e também sobre o procedimento do equipamento. Então a CAT 501S, na sua parte frontal, ela vai ter ali o painel. No seu painel ela tem disponíveis 2 manômetros. Esses manômetros fazem a medição de pressão do fluido. O manômetro que fica localizado ao lado esquerdo aí da imagem, ao lado esquerdo da máquina, é o manômetro que mede a pressão do óleo novo. Então a máquina ela tem uma bomba interna. Então quando inicia-se o procedimento de troca, ela vai estar armando essa bomba e colocando o fluido novo dentro do circuito da transição automática do veículo. Então na hora que inicia esse funcionamento, ela vai estar monitorando ali o manômetro de óleo novo, a pressão de trabalho dessa bomba e desse circuito de alimentação do óleo novo, do fluido novo para a transmissão do veículo. E o segundo manômetro, ele é um manômetro que vai medir a pressão da saída da transmissão automática do veículo.
E esse manômetro ele é importante para que você verifique se não tem nenhum problema ali no circuito de transmissão automática do carro. Ali você vai monitorar se a pressão tá boa ou ruim. Um veículo com a transmissão, com um veículo, uma pressão, né, ideal de trabalho, que simboliza que a transmissão não tem nenhuma avaria, que é um dos requisitos, né? Isso daí é um dos passos, não é o determinante para avaliar se a transmissão está com problemas ou não, mas um dos itens importantes para serem verificados é a pressão do circuito quando conectado à máquina e dada a partida no veículo e mantido ele em regime de marcha lenta. Então a orientação inicial é dar a partida no veículo, na sequência monitorar, manter ele em regime de marcha lenta e monitorar a pressão. Um câmbio ideal ele vai ter ali uma pressão que vai variar entre 1 a 2 bar de pressão. Isso é o ideal. Quando a pressão foge dessa faixa, significa que eu tenho algum problema. Então, se eu tenho uma pressão menor ou se eu tenho uma pressão maior que 2 bar e menor que 1 bar, significa que eu tenho algum problema. Já abre ali um alerta para o processo de troca. E juntamente com os demais requisitos que eu vou citar ali no decorrer do treinamento, da explicação, eu vou citar algumas dicas de como analisar o carro, fazer um procedimento correto. Então, na parte frontal da máquina eu tenho os dois manômetros, um que mede a pressão do óleo novo e outro que mede a pressão do óleo usado, que sai da transmissão do veículo. Eu vou ter o display, vocês estão vendo aí duas barrinhas vermelhas, uma completa até em cima e a outra ali parcialmente coberta. Essas duas entradas que tem ali na máquina é uma tubulação transparente que tem uma iluminação de LED, que durante o processo de troca o operador, o cliente consegue acompanhar todo o procedimento. Ele consegue ver o óleo velho saindo e a sua coloração, e consegue ver o óleo novo entrando na transmissão do carro e também a sua coloração. Então esse display ele tem o objetivo de facilitar essa visualização no processo de troca e você acompanhar a coloração, a evolução da troca do fluido de transmissão automática no decorrer do procedimento. Então você consegue avaliar ali na posição inicial e na posição final a cor do fluido que está saindo da transmissão e concluir ali que o procedimento foi finalizado, foi realizado com sucesso todo o processo de troca. Na parte de baixo ele vai ter disponível ali o display, a tela de LCD, os botões de navegação do menu e o teclado numérico para digitação ali dos valores, e você também vai ter disponível ali a impressora, que após realizar o procedimento de troca ou procedimento de nivelamento, a máquina ela imprime um relatório. Então nessa máquina eu tenho a opção, ela já vem de fábrica com os dois manômetros que mede a pressão do óleo novo e o óleo usado. Vem com a impressora, que ao finalizar o procedimento de troca e também o nivelamento da caixa, ela imprime um relatório, trazendo ali as informações de quanto que saiu de óleo velho, quanto que entrou de óleo novo. E também ela tem uma outra função que é o termômetro. Então nessa máquina ela também consegue indicar ali no painel a temperatura do fluido. Então no circuito interno da máquina ela tem um sensor de temperatura, então ela consegue medir a temperatura do fluido de transmissão automática. Avançando, na lateral da máquina nós temos aí, conforme vocês acompanham na imagem, as mangueiras e também teremos a parte ali para abastecimento da máquina e os filtros da máquina. Então essa máquina ela vai acompanhar 3 mangueiras. Eu tenho 2 mangueiras que têm um engate rápido, que são as mangueiras que vão ser conectadas no circuito do veículo, e eu tenho uma terceira mangueira, que é a mangueira de dreno. Então essa mangueira de dreno ela é usada para esvaziar o reservatório de óleo novo e esvaziar o reservatório de óleo velho, os reservatórios internos da máquina. Então quando é feito o procedimento de troca em um veículo e finalizado o processo, você vai ter um comando no menu de selecionar a opção de drenar o óleo velho, então esvaziar o reservatório de óleo velho. Você vai apertar o Enter. Essa mangueira ela tem uma torneirinha, abre e fecha. Vai abrir essa torneira, apertar o Enter, ela vai acionar a bomba interna da máquina e jogar o fluido do reservatório de óleo velho para fora. Então você vai esgotar ali o reservatório sem a necessidade de estar abrindo a máquina e retirando os reservatórios.
E a mesma função você terá para o reservatório de óleo novo. Vamos supor que você colocou uma litragem maior para ser feita ali o procedimento de troca, finalizou o procedimento de troca ali do veículo, sobrou ali um residual de 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, né? Sobrou um residual ali no reservatório de óleo novo. Você também tem uma função dentro da máquina de selecionar o dreno do reservatório de óleo novo. Então ela vai fazer o procedimento de drenagem de ambos os reservatórios, reservatório de óleo novo e também do reservatório de óleo usado. Na lateral da máquina ela também tem uma abertura que é para abastecimento do reservatório de óleo novo. Então quando você vai fazer o processo de troca, um exemplo, pegou um veículo que tem ali o fluido CVT, você vai abrir essa gavetinha, né, essa porta, você vai abrir ali o frasco, a embalagem que tem o fluido, vai despejar nessa gaveta, ela vai abastecer o reservatório interno da máquina. Na outra lateral ela tem um indicador, visual, né, do nível do reservatório, e no display da máquina, na tela da máquina, você vai ter o valor exato que tem em cada reservatório. Debaixo de cada reservatório existe uma balança, então ela vai medir ali a quantidade que tem dentro de cada reservatório e te indica o valor exato no display da máquina. Então você consegue acompanhar visualmente pela lateral ou acompanhar ali pelo display da máquina a quantidade de fluido que tem dentro de cada reservatório. Então o abastecimento é feito ali pela parte lateral da máquina, pela portinha lateral. E nessa lateral nós também temos os filtros da máquina, que são os filtros que fazem a limpeza, né, a filtragem do fluido. Eu tenho um filtro que é responsável pelo fluido velho e eu tenho um filtro que é responsável pelo fluido novo. Então o fluido novo, antes de entrar no circuito do carro, ele é puxado do reservatório, passa pelo filtro e na sequência ele é injetado no circuito do veículo. E o óleo velho, quando ele sai da transmissão da máquina, sai da transmissão do veículo, perdão, ele entra no circuito da máquina e nós falamos aí que a máquina faz a filtragem, né, o bypass. Então o óleo passa pelo filtro da máquina e retorna para o circuito do veículo. Então a máquina ela tem essa função também de fazer a filtragem do óleo velho que está na transmissão do veículo até ao iniciar o procedimento de troca. Então antes de iniciar o procedimento de troca, o fluido sai da transmissão, entra no circuito da máquina, passa pelo filtro e na sequência retorna para a transmissão do veículo. Esses filtros é uma recomendação da fábrica para garantir todo o funcionamento da máquina, toda a garantia do produto, é que a cada troca o filtro seja substituído, porque nós não temos o conhecimento de como está a condição da transmissão automática do veículo, se ela está com muita limalha, muita sujeira. Então para evitar ali que você tenha uma obstrução, diminuição de vazão do circuito da máquina, recomenda-se que a cada troca seja substituído. No final da explicação dessa apresentação do produto, eu vou mostrar para quem já tem o produto, já tem a máquina, quais são os filtros, quais são os modelos do filtro, e para quem está adquirindo, acabou de receber o produto, também vai ter a informação ali de qual é o filtro utilizado na máquina. Agora, conhecendo um pouco sobre o menu do produto. Então, como eu passei, a máquina é ligada na rede 110 ou 220. Você vai ter um botão liga e desliga na lateral da máquina. Então você vai estar ligando a máquina, e ligando ela vai acender o display com essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui no cantinho da página aqui da tela, que está escrito ali CAT Clear Charge. Então esse é o menu inicial, ele vai carregar o software e na sequência ele já parte para a tela inicial do programa. Na tela inicial do programa, vocês já vão conseguir acompanhar que a máquina ela vai apresentar ali todas as opções. Ela já tem ali o display que mostra o reservatório de óleo novo e a quantidade de fluido que tem no reservatório de óleo novo, o reservatório de óleo usado e a sua quantidade, e na sequência ela tem o sensor, a indicação ali da temperatura. E na sequência todas as opções ali na forma de lista. Então ela tem a opção de adicionar o detergente, que é uma das funções que a máquina CAT 501 faz, que é o serviço do flushing. Na sequência eu tenho o procedimento de troca,
fazer a troca do fluido de transição automática. Na sequência eu tenho o ajuste do nível de fluido, tenho o dreno do reservatório de óleo novo, o dreno do reservatório de óleo usado e tenho as configurações do sistema, que é o menu ali que vai habilitar as opções de calibração da máquina, as opções de seleção de idioma, configuração de data, horários, dados de impressão, todo esse menu de ajuste e personalização do produto. Então essa é a tela inicial do equipamento da CAT 501. Aqui mostrando um pouco do funcionamento dela. Então vamos supor que eu peguei um veículo na minha oficina e eu queira realizar ali o procedimento de flushing. O flushing, assim como a gente tem no sistema de motor, eu vou ter um flushing para o sistema de transição automática, que é a aplicação de detergente para limpeza profunda, né? Uma limpeza avançada do sistema. O flushing na transmissão automática ele tem alguns requisitos. Ele só pode ser realizado ali na primeira troca com um veículo que tem uma quilometragem até 40 mil. Superior a essa quilometragem já não se recomenda fazer o serviço de flush, porque você corre o risco ali de estar gerando alguma falha na transmissão. Como o circuito, o flushing, ele vai fazer uma limpeza pesada, uma limpeza profunda, corre o risco de ele estar levando a sujeira e obstruindo algum circuito, obstruindo ali o corpo de válvula e assim por diante. Então, essa recomendação do flush é para um veículo na primeira troca com uma baixa quilometragem. Então, quando nós selecionamos na máquina a função do flushing, ele vai apresentar ali uma orientação, que é a opção de adicionar o detergente no menu. Então eu seleciono a opção adicionar o detergente, ele vem para a primeira tela, que ele vai indicar ali, ó, o volume de enchimento deve ser inferior a meio litro. Então o procedimento de flush você vai colocar no circuito do carro no máximo 500 ml do fluido de flush. E na sequência ele passa uma segunda orientação, que para alcançar uma boa limpeza é para manter o motor em funcionamento por 10 minutos. Então todo o processo, a máquina vai ser conectada ao carro, ela já vai estar ali com o reservatório de óleo novo abastecido, o reservatório do flushing abastecido, vai selecionar ali no menu da máquina a opção de adicionar o detergente, vai colocar ali para ela injetar o meio litro, né, ou a quantidade que você desejar, lembrando que no máximo meio litro. Então digitei ali o valor que eu quero inserir de flush, eu dou o enter, a máquina vai injetar essa quantidade no circuito do carro, a transmissão do veículo, o motor deve estar em funcionamento, o veículo em regime de marcha lenta, e o processo tem que durar por 10 minutos. Então ali a gente está mostrando na segunda imagem como é feito o procedimento. Então na sequência eu digito ali o valor, então coloco ali 0.5 ou 0.50, aperto o Enter, a máquina automaticamente vai injetar o fluido no circuito do carro e vai começar a contagem do tempo, dos 10 minutos, que é o tempo necessário para estar fazendo essa limpeza com o fluido de flush. Feito o procedimento de flush, né, ela está apresentando ali, ó, adicionar para completar, então eu coloco ali a quantidade. Ela finalizou ali o procedimento de troca, vocês estão vendo ali na imagem o ciclo de limpeza, ele está lá em 9 minutos e 58, quando ele finalizar, ele já apresenta ali a mensagem para imprimir. No imprimir, ele vai sair um relatório só indicando a quantidade de fluido de flush que foi utilizado. Então é dessa forma que é feito o processo. Vocês podem perceber que o procedimento é simples, não tem nada burocrático, vamos dizer assim. É simplesmente selecionar ali a opção, abasteceu a máquina, conectou, selecionou a opção, digitou a quantidade que tem que ser colocada, e na sequência a máquina injeta, faz a contagem do tempo e finalizando ela para o processo, e na sequência ela já dá o comando de imprimir. Feito isso, a máquina ela retorna na tela inicial e nós podemos partir para o procedimento de troca do fluido. Então quando eu seleciono ali a opção de troca, ele vai me dar a primeira tela, então ele vai me apresentar ali a opção de entrada direta. Então eu vou clicar em entrada direta e na sequência eu já vou inserir o valor da troca do fluido. Então vamos supor que eu pegue um carro que vai utilizar ali na sua transmissão, eu verifiquei no manual, no catálogo ali do meu fornecedor de fluido, a quantidade de óleo que vai ser utilizada. Então
Então vamos supor que eu peguei um exemplo que são 10 litros na transmissão. Então eu vou abastecer a minha máquina e para fazer o procedimento de troca nós temos que levar em consideração um cálculo. E esse cálculo ele é necessário para garantir que a troca do fluido vai ser 100%. Então eu vou receber o veículo na minha oficina, eu vou identificar qual é a quilometragem do carro, qual é a motorização do veículo, modelo, motorização e qual é a transmissão aplicada. Eu vou identificar a quantidade de fluido que é aplicado naquela transmissão. A gente sempre orienta a consultar o manual do veículo ou caso você não tenha ali o acesso ao manual do veículo, você pode recorrer a fontes alternativas, né? Como o catálogo do seu fornecedor de fluido. Você pode recorrer ali a algumas escolas especializadas de transmissão automática que fornecem ali essa informação. Vai consultar qual é a litragem que vai no câmbio. Consultou, você terá que fazer o seguinte cálculo. Em cima da litragem que foi consultada da transmissão automática, você vai calcular mais 20% e mais meio litro. O porquê desse cálculo? Os 20% a máquina ela faz o procedimento de troca por um processo de diálise. Então a máquina está conectada no circuito do veículo, o óleo velho está circulando pela máquina e retornando para a transmissão. Quando nós programamos a máquina e apertamos o Enter, ela interrompe a circulação do fluido da transmissão automática, despeja ele no reservatório de óleo usado, ele vai medir a quantidade de óleo usado que está entrando, aciona a bomba da máquina e injeta a mesma quantidade de óleo novo. Todo esse processo é simultâneo, né? Eu expliquei para vocês pausadamente, mas o processo é simultâneo. No mesmo tempo que está entrando o fluido velho, a máquina já está medindo com a bomba ligada e injetando o óleo novo. E ela tem um corpo de válvula que controla a vazão do que está entrando, do que está saindo, para manter sempre a caixa nivelada durante o procedimento de troca. Evitar que saia mais fluido ou entre mais fluido do que o necessário. Então a máquina tem um sistema que é comandado por balanças e um corpo de 3 válvulas, um corpo de 3 vias, né, de 3 válvulas de solenoides que comanda todo esse circuito de vazão e o fluxo do fluido. Então, com esse procedimento sendo realizado, a máquina ela vai ser necessário fazer esse cálculo que é para compensar o comprimento das mangueiras e na sequência a máquina ela faz o processo de troca por diálise. Então ela joga o óleo novo dentro da transmissão e o óleo novo vai empurrando o óleo velho para fora. Então ela usa da própria bomba da transmissão para ajudar no processo de esvaziar a transmissão com óleo velho. Usa-se a bomba da máquina para jogar o óleo novo e no jogar o óleo novo ele vai empurrar o óleo velho. Então, como a gente está trabalhando com líquido, o primeiro litro, né, os primeiros litros de fluido no procedimento de troca, ele vai se misturar com o óleo velho e vai ser descartado. Então a gente precisa fazer um cálculo de 20% a mais, que é para garantir que todo o fluido novo vai ficar dentro da transmissão automática e garantir que saiu 100% do fluido velho. Um outro ponto que é importante é sempre fazer o cálculo, né? Se eu pegar um carro que é 10 litros na transmissão, eu vou calcular ali mais 20%, vão dar 2 litros, mais meio litro. Então, para fazer o procedimento de troca completo com a máquina, eu vou usar 12 litros e meio. Essa regra vai servir para qualquer carro, para qualquer sistema de transmissão automática, quando se utiliza uma máquina de troca de fluido de transmissão automática. Então eu vou selecionar ali no menu da máquina a opção Entra e vou digitar ali o valor que eu desejo trocar. Então aqui no exemplo eu estou colocamos ali como 5 litros, eu digitei o valor que eu desejo e na sequência eu aperto o Enter, a máquina ela automaticamente começa a fazer o processo de troca. Então vocês podem acompanhar ali que no display eu programei para fazer a troca de 5 litros. Na sequência eu vou ter ali uma barrinha de progresso que vai mostrar ali o procedimento avançando até atingir os 100% e ele mostra também o tempo corrido, o tempo que esse processo está demandando para ser realizado na máquina. Você consegue acompanhar ali também nos indicadores do reservatório o fluido novo, o nível abaixando, porque ele está entrando no circuito e esvaziando o reservatório de óleo novo. Você consegue acompanhar ali o fluido de óleo usado enchendo, porque ele está recolhendo o óleo usado da transmissão do veículo.
Então nessa situação você vai ter ali, quando finaliza o procedimento de troca, ele já apresenta ali na tela a quantidade de óleo novo que foi inserido no carro, a quantidade de óleo usado que foi recolhido. Ele também te apresenta ali se teve alguma diferença, algum erro, alguma litragem, a diferença que deu entre o óleo novo e o óleo usado que foi injetado e recolhido do veículo, e ele já te dá o comando de imprimir. Clicou em imprimir, ele já sai um cupom semelhante a um cupom ali de máquina de cartão de crédito, que vai sair ali os dados da oficina e vai sair, você programa ali na máquina, né, para colocar o nome da oficina, o telefone, dá para colocar também o nome do operador, sai a data e o horário que foi feito o procedimento, e na sequência ele já te dá ali a quantidade de óleo usado que foi recolhido, a quantidade de óleo novo que foi injetado na máquina. Deu o comando de imprimir, você não destaque o cupom, ainda permaneça com ele na máquina, porque nós fizemos o processo de troca, nós vamos precisar verificar se a máquina se a transmissão do veículo, melhor dizendo, né, precisa ser nivelada. Então, da mesma forma que nós fazemos no motor, a transmissão automática ela também precisa ser verificado o nível. Então, nessa verificação, tem modelos que tenham ali por vareta, então vou puxar a vareta do veículo e verificar se está no nível, se está acima, abaixo. Tem veículos que eu tenho o sistema por bujão, então vou estar tirando ali o bujão da transmissão automática e verificando se está no nível ou não. E tem veículos que eu tenho essa análise por gotejamento, né? Eu tiro um parafuso de purga ali da transmissão, cada carro tem seu requisito, e verifico se ele está gotejando, para saber se ele está no nível ou não. Se não tiver no nível, nós vamos partir para o procedimento de nivelamento da caixa, o ajuste de nível. Então, outra função da máquina, a máquina ela vai ter disponível aqui a opção do ajuste do nível de transmissão. Então eu vou ter a opção de encher ou esvaziar, que na nossa máquina vai estar com o nome de preenchimento e drenando. Então, preenchimento eu vou colocar mais fluido, e drenando eu vou retirar o fluido da transmissão automática. Então vamos supor ali que eu fiz o procedimento de troca em um Civic, puxei ali na vareta, está acima do nível. Então eu finalizei ali o procedimento de troca, cumpri os requisitos para analisar o veículo no nível. Cada carro tem seu processo, então tem veículos ali que tem que estar numa determinada temperatura, o câmbio tem que estar em parque, o câmbio tem que estar em drive. Então você vai seguir a orientação de cada veículo para verificar o nível. Fez a verificação, está com excesso, eu tenho a opção ali de selecionar a opção drenando. A unidade mínima da máquina é de 0,20, então eu consigo retirar ou injetar no mínimo 200 ml. Então eu posso programar qualquer valor acima de 200 ml, 0,20. Então vamos supor que eu estou com um excesso, eu preciso retirar. Eu vou selecionar ali a opção de drenando, vou digitar ali, eu preciso retirar, pela minha percepção, meio litros. Então eu vou colocar ali 0,50, pressiono o Enter, automaticamente a máquina vai recolher 500 ml da transmissão do veículo. Vamos pegar um exemplo que o veículo, eu puxei ali a vareta, vi no bujão ou no cotejamento, está com falta, né? Está abaixo do nível. Então eu vou ali na opção de preenchimento, digito o valor que eu desejo, sempre lembrando que o mínimo é 200 ml, digitei o valor, pressiono o Enter, ele vai estar injetando 200 ml ou a quantidade que você programou para dentro da transmissão automática. Então dessa forma que é feito o nivelamento. E finalizando o nivelamento, vocês podem ver aqui na terceira imagem que ele indica para vocês novamente a quantidade que foi injetado na transmissão ou foi recolhido, e ele te dá a opção de imprimir o relatório. Então lembra que eu citei para você, quando finalizar o procedimento de troca, que apertar no comando de imprimir, não destacar o cupom, porque você, quando faz o nivelamento, ele também imprime um relatório e você consegue deixar tudo em um único cupom e está apresentando ali para o cliente. Cada oficina adota uma estratégia, tem oficinas que acabam entregando esse cupom para o cliente, tem oficinas que utilizam ali para um controle interno do estoque para saber o quanto de óleo novo foi usado e assim por diante. Então você tem essa opção também de imprimir na opção do ajuste de nível. Então, só recapitulando, até esse momento a gente já verificou que a máquina faz o serviço de flushing, ela faz o procedimento de nivelamento,
o processo de troca do fluido de transição automática, e ela também já tem disponível a opção ali de ajustar o nível da transmissão automática. Então vocês podem ver que o produto é completo, ele cumpre todas as etapas necessárias no procedimento de troca do fluido de transição automática. Na sequência, avançando, aqui mostrando novamente, né, aqui é a tela do dreno. Então quando eu finalizo ali o procedimento, sobrou ali, tô com o fluido velho do carro dentro do reservatório da máquina e eu preciso descartar para que a máquina fique pronta para a próxima troca. Então eu vou no menu da máquina, seleciono a opção de drenar óleo usado ou fluido usado, né, drenar fluido usado, aperto o Enter. Antes de apertar o Enter, eu já tenho que estar com a mangueira em mãos e vou ter que estar com ela aberta, porque assim que eu apertar o Enter, ela vai acionar a bomba da máquina e vai começar a jogar o fluido velho para fora. Então se eu tiver com a torneirinha da mangueira fechada, eu corro o risco de dar um pico de pressão. Então para não ter esse pico de pressão, é sempre importante, eu pego a mangueira, abro a torneirinha e na sequência seleciono ali na máquina a opção de drenar o reservatório de óleo usado ou o reservatório de óleo novo, aperto o Enter e ali inicio o procedimento de esvaziamento do reservatório selecionado. Então aqui é uma foto mostrando ali o processo. Então selecionou ali a opção de drenar o óleo novo, né? Nesse caso, aí eu apertei a opção de drenar, ele começa a contar ali o progresso e começa a contar também o tempo decorrido da operação e o status que está circulando. Então essa é uma função aqui do dreno. Isso serve tanto para o óleo novo quanto para o óleo velho. Uma outra dica também importante: se você esvaziou ali o circuito do óleo velho e na sequência vai esvaziar o circuito do óleo novo, é sempre importante ficar esperto que na máquina, na mangueira da máquina vai ficar um residual. Então você acabou de esvaziar o reservatório de óleo usado, agora você vai esvaziar o reservatório de óleo novo usando o dreno da máquina. O primeiro jato vai vir um óleo velho, então esse óleo ele tem que ser descartado. E na sequência vai vir um óleo novo. Aí você pode guardar ali no recipiente, no local que você deseja, para estar reaproveitando, reutilizando esse fluido. Então é sempre um ponto importante. Esvaziou ali o dreno do óleo usado, vai esvaziar o reservatório de óleo novo. Sempre o primeiro jato descartado, porque ele vai vir com residual que fica na mangueira. Então uma observação. E na sequência eu tenho ali o menu de configurações. No menu de configurações eu tenho acesso à parte de calibração dos sensores da máquina. Eu tenho a seleção ali do fluido de transmissão, fazer os ajustes ali da iluminação da máquina, do brilho da máquina, configuração de data, horário, selecionar o idioma e as configurações de impressão. Então todos esses menus ali de configurações a gente sempre recomenda, né? A parte de configuração de data, horário, idioma, não tem problema nenhum, pode acessar, pode configurar o brilho do LCD, cada um tem uma preferência, né? Ele está disponível ali para o ajuste, só que a parte de calibração sempre realizar com a orientação do nosso suporte técnico, porque ali tem um procedimento, a máquina tem duas balanças, existe ali um procedimento correto para calibração, até uma recomendação, é uma manutenção da máquina. Então é importante que esse processo seja orientado. O procedimento incorreto ele vai fazer com que a balança pare de funcionar, ou que ela indique valores divergentes. Então se ela indicar um valor errado, ela não vai fazer o procedimento correto na transmissão do veículo. Então aqui é um menu de funcionamento da máquina de transmissão. E sobre a manutenção da máquina, é importante a gente passar que, como eu passei no início, a máquina ela tem dois filtros e nós recomendamos que a cada troca seja substituído. Então a máquina CAT 501S ela usa o filtro externo, né? Então ali tem as indicações, é o filtro que é utilizado ali no Corolla, carroceria E14 e E15. Aí ali tem as marcas, né? Fran, Tecfil, MAN, então tem todas as numerações, as especificações. Então essa é uma manutenção que deve ser periódica da máquina e de responsabilidade aí dos operadores da máquina. Para toda a troca de fluido de transição automática, nós recomendamos a substituição do filtro da máquina, que é para manter sempre o circuito limpo, o circuito vazio e evitar alguma falha de funcionamento. Então é sempre dessa forma que será realizada ali a manutenção da máquina, utilizando esses filtros.
Bom, senhores, um outro ponto que é importante, a máquina ela acompanha, agora a gente vai falar sobre o conjunto de adaptadores, né? Então, a máquina, quando você compra o produto, ela acompanha um kit de adaptadores padrão. Esse kit de adaptadores padrão, ele vai atender basicamente a linha asiática. Aí vocês vão perguntar, Abílio, por quê? A Laut é uma empresa chinesa, então ela fabrica a máquina, ela exporta para o mundo inteiro e ela traz junto com o produto um kit que é padrão, que atende a linha asiática, que é o mercado de origem dela. Então, nesse kit de adaptadores, que é essa maleta vermelha que vocês estão visualizando aí na tela, ela vai acompanhar as conexões que são aplicadas para as transmissões tradicionais ou transmissões americanas que nós falamos, que é aquele circuito que tem a transmissão e um radiador na parte frontal ou a serpentina que faz o refrigeramento. Então, esse kit, as conexões são feitas por mangueira. Então, você vai conectar ali nas mangueiras que vão até o radiador, até a serpentina, ou algumas conexões que são feitas por rosca. Você vai tirar ali um parafuso ou no radiador do óleo da transmissão, ou por exemplo ali na linha do Ford Fusion, a primeira geração, que você tem ali as fixações na própria carenagem da transmissão automática. Você tira um parafuso, coloca o adaptador no local, um adaptador de engate rápido com rosca. Então, nesse kit padrão, ele vai atender basicamente a linha asiática e alguns modelos americanos. Então, com esse kit que acompanha o produto, você vai conseguir atender, por exemplo, a linha asiática Honda, Toyota, Kia, Hyundai, Mitsubishi e entre alguns outros modelos da linha asiática. Nesse kit também ele traz um adaptador que é para a linha Volkswagen, com a transmissão antiga, né, os sistemas do Bora, New Beetle, né, que tem o sistema Tiptronic. Então você tem ali o adaptador que é aplicado para esse sistema. E na sequência, para as demais transmissões, que são as transmissões modernas, é necessário comprar um kit de adaptadores. Esse kit de adaptadores, você pode comprar o kit completo, que é composto hoje por 36 peças, 36 adaptadores, e na sequência você tem a opção de estar comprando individualmente. Ah, Abílio, eu estou iniciando agora, eu não sei todos os veículos que vão atender, ou alguns veículos que esses adaptadores atendem, não é o público-alvo aqui da minha oficina. Então você pode comprar individualmente os adaptadores que você necessita, ou você tem uma opção, devido à nossa experiência no mercado com a venda de troca, com as máquinas de troca de fluido de transmissão automática, nós criamos um kit sugestão, que é um kit composto por 12 adaptadores que vão atender à maior demanda do mercado. Então esse kit você consegue, para quem está iniciando principalmente, é o ideal, que é comprar ali a máquina com kit padrão, que vai já atender a linha asiática, e você vai ter um kit com os 12 mais, que já vai atender a maior parcela dos veículos do mercado, e os outros adaptadores acabam sendo específicos. Aí na imagem eu estou compartilhando com vocês os adaptadores que entram como um kit opcional. Então vocês percebem que cada adaptador tem um formato. Então por isso da necessidade do conjunto de adaptadores. Como eu citei no início, não existe um padrão no sistema de refrigeração da transmissão automática. Cada veículo tem uma estrutura, tem sua carroceria, tem seu motor. Então os pontos de refrigeração são diferentes, as conexões são diferentes. Então vocês podem ver aí na tela, a gente tem um adaptador, por exemplo, que é o kit 102, que é aplicado para a linha Jetta. Então você vê ali que ele é colocado no local do trocador de calor. Eu tenho o kit 103, que é para o Golf Turbo, que também trabalha em conjunto ali com aquela bolachinha, aquele adaptadorzinho redondo que vai no Jetta. Eu tenho um adaptador ali da linha, o kit 104, que vai aplicado ali nas transmissões AL4 e Jático. Então ele é semelhante ao do Jetta, mas ele tem diâmetro diferente. Então você vê que para cada veículo ou para cada transmissão automática eu necessito de adaptadores diferentes. Aí eu tenho o kit ali que vai para a linha Focus da linha Ford, o kit 106 Captiva, eu tenho o kit 109 que vai para a transmissão dos veículos da linha Nissan, eu tenho o kit 110 que vai para o Accord, o 111 que é aplicado na linha Passat, Volkswagen Passat,
o 108 BMW. Então aqui compartilhando com vocês, eu tenho um adaptador específico ali para a família GM, o kit 112 que vai no Cobalt, Onix, Spin, Cruze, o 113 que é para Touareg, o 114 que é para Ranger 3.2, o 115 linha Chrysler, o adaptador, o kit 116 para o Bora 2007, o kit 117 que é aplicado ali para a linha Mercedes-Benz, o kit 118 Captiva Sport, o kit 119 Amarok, o kit 120 que é para transmissão DSG, o 121 que é para a linha Ford Fusion, o kit 122 Corolla CVT e família CVT Toyota. Eu tenho ali o kit 123 que vai para a linha Volvo. Então cada adaptador ele tem uma aplicação que vai depender do modelo da transmissão e do circuito de arrefecimento dessa transmissão automática. Então completando ali, eu tenho um adaptador para a linha o kit 129 que é para a linha ZF 9HP, vai aplicado ali na Fiat Toro, Jeep Renegade, Compass. Eu tenho o kit da Volkswagen Tiguan, o CVT do Honda Fit, né? O kit 127 vai para a transmissão a ZF 5HP19, desculpe. Então cada adaptador vai ter sua aplicação. Então basicamente essa informação. Agora aproveitando, pegamos aqui uma pergunta do Edmar referente ao banco de dados, a localização, aonde colocar as mangueiras, onde ver o nível, o fluido a ser utilizado, a litragem é fornecido. Edmar, respondendo a sua pergunta, a Forte ela fornece sim um documento que ele vai te dar as seguintes informações. Primeiramente, você vai receber um catálogo que ele vai ter a foto de todos os adaptadores, a sua identificação, para quais transmissões são aplicadas e os modelos aplicados. Então você já vai receber esse documento e você vai saber exatamente, beleza, se eu pegar por exemplo ali o kit 129, quais são os carros aplicados, quais são as transmissões aplicadas. Então nesse documento ele já vai ter essas informações. Na sequência nós vamos fornecer um segundo documento, um segundo conjunto de documentos. Você vai receber dois arquivos. Você vai estar identificando a litragem, o modelo do carro, a motorização e o ano de fabricação do veículo. E com isso ele vai te indicar qual é a transmissão, qual é o modelo da transmissão aplicada no carro. Que esse é o ponto importante, é identificar qual é a transmissão do veículo. Identificando a transmissão do veículo, você tem um segundo documento que com o modelo da transmissão você vai identificar qual é o fluido original aplicado, qual é a litragem aplicada nessa transmissão e também a gente dá a referência de qual é o fluido da FEB Bilstein utilizado. Esse documento é uma parceria que a Forta tem com a Apta Transmissão. Então é uma tabela de aplicação de fluido e uma tabela de aplicação de identificação de transmissão que foi desenvolvida e é fornecida pela Apta Transmissão em parceria com a Forta. Então esse documento nós fornecemos para todos os clientes que compram o produto. Então eles comprou o produto, normalmente o cliente ele entra em contato com a nossa área de suporte técnico. O suporte técnico vai disparar todos esses materiais. Então você vai conseguir identificar ali qual é a transmissão aplicada no carro, a litragem do fluido, o fluido original aplicado e o fluido da FEB Bilstein. E sabendo o modelo da transmissão, você já consegue consultar qual é o adaptador a ser aplicado e você já vai ter a referência. Como nós já passamos aqui na orientação de hoje, a transmissão automática ela pode a conexão da máquina ela sempre vai ser no sistema de arrefecimento da transmissão, de refrigeração da transmissão automática. Então ela ou vai ser ali próximo ao radiador ou você vai ter um trocador de calor. Então você identificando qual é o adaptador a ser utilizado, você já vai ter uma referência da onde vai ser conectada a máquina. Se é lá no radiador, utilizando as mangueiras, ou se vai ser no local do trocador de calor, utilizando um desses adaptadores que a gente viu aí na última etapa da orientação técnica. Então, respondendo aí a pergunta do nosso cliente aí,
nosso seguidor aí da página, o Edmar. Então essas são as informações sobre a máquina. Bom, aqui continuando, né, temos mais alguns adaptadores. Temos aqui o kit 130, que é do C4 Lounge. Então vocês podem verificar que a gente tem uma diversidade. Todos esses adaptadores, eles são desenvolvidos e aplicados para os nossos equipamentos. Então vocês veem que podem confirmar que cada veículo ali, de acordo com a sua transmissão, com o seu circuito, tem um adaptador diferente que é necessário para estar conectando a máquina e fazendo ali todo o procedimento de troca. Então esse daqui foi um pouquinho a intenção, o objetivo nosso hoje era passar realmente as informações sobre a CAT, apresentar um pouco do produto, as funcionalidades do equipamento, o kit de adaptadores que acompanham a máquina, né, o kit de adaptadores opcionais, então, e divulgar um pouquinho do funcionamento do produto e esclarecer para quem já recebeu o equipamento ou quem está cotando, quer conhecer ali um pouquinho do produto, ter um contato um pouco melhor. Muitas vezes ali no catálogo, né, fica um pouquinho difícil de entender como é o funcionamento, aparenta ser complexo, não, mas é um procedimento simples, o processo de troca. É óbvio, né, requer ali um conhecimento básico. Você tem alguns requisitos, né? Não é todo carro que vai chegar na oficina que pode ser feito o procedimento de troca do fluido de transição automática. Então a gente sempre recomenda, aí nós temos a área de suporte técnico, nós temos um procedimento de entrega técnica do produto. Então, por exemplo, o vídeo de hoje, normalmente a gente agenda com os clientes para que todo mundo consiga estar assistindo e pegando as orientações iniciais de uso do produto. Temos também a opção de ter uma entrega técnica local, só que essa entrega técnica ela é paga. Para mais informações, entre em contato aqui na nossa área comercial, nos telefones aqui disponíveis abaixo, né? Nossa central de atendimento no telefone fixo e também nossa central de atendimento pelo WhatsApp. Colocando lá na opção de vendas, vocês conseguem ter informações aí sobre o preço do produto, as formas de pagamento, a questão também do treinamento pago, treinamento gratuito. Toda a nossa equipe vai estar orientando vocês sobre essas informações. Então, passando assim rapidamente, a gente sempre orienta ali o cliente, receber o carro na oficina, consultar qual é a quilometragem do carro, o histórico do veículo, se já teve alguma manutenção, alguma intervenção ali no sistema de transmissão automática, se já foi feita a troca do fluido. A gente recomenda se fazer um diagnóstico com o scanner para verificar se não tem nenhuma avaria no circuito de transmissão automática, fazer um teste de rodagem. Então nesse teste vai se perceber ali se tem algum problema de troca de marcha, se está tendo alguma patinação e assim por diante, né? E também recomendamos fazer uma análise do fluido. Então nós passamos ali todos os detalhes para estar tirando uma amostra do fluido, avaliando ali a sua coloração, o cheiro e vendo se tem algum problema mecânico na máquina. Passando por essas etapas e todas as etapas deu ok, aí sim fazemos o processo de troca. Lembrando que quando conecta-se a máquina ainda é possível verificar se a pressão de saída da transmissão está de acordo ou não. Então sim, são requisitos necessários para que você faça uma troca de fluido de transição automática com segurança e sem ter nenhuma falha. Então hoje foi um pouco sobre a CAT 501S. Então você peço que todos aí espero que todos, né, tenham gostado, tenham esclarecido as dúvidas sobre o produto, que vocês nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para ficar por dentro aí das próximas transmissões, das próximas orientações técnicas. E precisando de algum apoio, alguma dúvida, nosso telefone de contato está aí na parte de baixo do vídeo. Então, nossa central de atendimento telefônico, nosso WhatsApp também, que é a nossa central de atendimento digital. Também tem ali o link para o nosso site, né? E qualquer dúvida, fico à disposição. Então, por hoje encerramos a transmissão, as orientações sobre a CAT 501S. Agradeço a todos pela participação e até a próxima transmissão ao vivo, pessoal. Uma boa tarde. Tchau, tchau.